Oi pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Esse vídeo aqui eu quero fazer para quem tem vontade de fazer um mochilão pela Europa. Eu quero compartilhar como que foi a minha experiência. Eu fiz um mochilão esse ano, em 2024, em junho e julho. Visitei aí 5 países, né? Algumas cidades muito conhecidas para o turismo, assim, são gigantes, que foi Paris, Lisboa, Londres, Barcelona, Pisa e a região da Ligúria e da Toscana na Itália. Eu sei que tem gente que tem vontade de conhecer outros países. Eu quero dizer de uma forma geral aqui dicas do que a gente pode fazer, como se planejar, como colocar em prática aí. Isso que é um sonho para muita gente. E dizer que você pode definir aí os países que você tem vontade e entender mais ou menos os valores. Eu acho que o primeiro passo é fazer essa pesquisa, sabendo que para cada pessoa é um estilo de viagem. Vou trazer os valores também, tudo como eu gastei, o que foi cada coisinha, cada passo, deixando claro que esse valor ele pode variar de acordo com aquilo que você quer fazer na sua viagem e do orçamento que você tem. A gente tem novas tecnologias. Eu vou falar aqui sobre o Airbnb, que para mim hoje é uma ferramenta muito legal, muito bacana. Nesse mochilão que a gente fez, nós ficamos em 3 Airbnbs. A gente ficou em uma casa completa em Paris, ficamos 8 dias numa casa. Era uma casa ótima, num bairro muito bacana, e a gente conseguiu um preço acessível. Ela era próxima ao metrô, porém era distante da torre, então ficava 50 minutos do centro turístico. Mas foi incrível, porque era um bairro muito acolhedor, parecia uma cidade do interior da França, então foi muito gostoso ali. A gente parece que vive o dia a dia dos moradores, e eu acho que o Airbnb traz isso pra gente. Mas a gente se preocupou em buscar uma casa próxima ao metrô e ao trem, né? Então era 5 minutos do trem, porque estando próximo do trem, que é um transporte público que funciona, a gente consegue se locomover de uma forma mais eficiente. Então existe a possibilidade do Airbnb completo. Também você pode alugar um quarto na casa de alguém através do Airbnb. Fiquei também em Londres, em uma casa que era um quarto, né? Então a gente ficou no quarto, convivemos ali com a dona da casa, o que é muito legal também. E acaba que o dono da casa pode trazer pra gente um pouco dessa cultura, o que é muito bacana. Então, só para vocês entenderem, existe hoje a possibilidade. Nós ficamos também em hostel, que é outra alternativa, e vou explicar também com mais detalhes aqui. E a questão das passagens dentro da Europa. Só para vocês terem uma ideia, alguns trechos nós pagamos R$ 180 para sair de um país para outro e mais 180 de um país para outro. Então são passagens muito acessíveis. Então vamos lá. Como foi o nosso roteiro? Primeira coisa, eu defini os lugares que eu queria ir, e é claro que você vai observar e ver o que você quer fazer. E eu coloquei algumas opções e pesquisei as passagens aéreas, entendi quais eram as passagens mais acessíveis que daria ali para encaixar na data e defini finalmente as 5 cidades que eu queria conhecer. Eu tenho família na Itália, então acaba que eu não tenho esse custo de estadia na Itália. Minha família mora próximo a Pisa, numa cidade que é turística, que chama La Spezia, que é uma cidade que fica próximo a lugares turísticos como Cinque Terre. São praias da Itália, praias ali do norte da Itália, lugares muito bonitos, e eles moram ali naquela região. E é a terceira vez que eu vou para a Itália. Para quem tem vontade de conhecer a Itália, saibam que existem muitos lugares, dá para fazer mochilão só visitando a Itália. E assim, eu falo que é um turismo muito completo, porque tem desde um turismo histórico, gastronômico, né, comidas maravilhosas, massas e tudo muito maravilhoso. Eu adoro também os aperitivos, né? A gente tem ali à tarde, você pode pedir um aperitivo, aí vem aquilo para você, uma comidinha para você petiscar e um drink. E a Itália é um clima muito especial, é um país que eu tenho um carinho muito grande. Como eu falei, terceira vez já, visitei muitas cidades por lá. Dessa vez que a gente foi muito pra curtir minha família. E acabou que a gente foi muito pra ficar nas praias ali com eles. E gosto muito da Itália, sei que vou voltar mais vezes lá, então tenho um carinho muito especial por esse país. Bom, e no quesito valores, o maior custo que a gente teve nessa viagem foi a passagem do Brasil pra Europa. A gente fez o seguinte, para ir, a gente saiu de Guarulhos e fomos para Paris, que foi a primeira cidade que a gente visitou. E aí foi uma passagem da Azul, e na volta a gente comprou uma passagem de Lisboa para Guarulhos e foi com outra companhia aérea. Eu sei que as duas passagens ficaram R$ 7.000, foi 3.500 cada passagem em média, cada trecho. Esse acabou sendo o maior custo da viagem. E eu vou trazer aí os outros custos que a gente teve, para que vocês entendam mais ou menos a divisão. Lembrando sempre que para cada pessoa vai mudar de acordo com o que você quer fazer, com o orçamento que você tá a fim de gastar. Mas saiba que o maior custo vai ser da passagem mesmo. Existe a possibilidade de você encontrar passagens mais acessíveis, sempre buscando com antecedência. A gente comprou com pelo menos 4 meses de antecedência, mas aí faça sua pesquisa e entenda se você consegue encontrar. Busque por países que têm mais voos. Então, por exemplo, Lisboa e Paris são lugares que têm muito mais voos do que Pisa, né? Se a gente fosse direto para lá. Voos internacionais, lá tem menos. Outro ponto sobre Europa, eu acho que vale a gente mencionar aqui,
esses países que eu fui, e se você quiser definir também países muito turísticos, a gente vai ter sim aquela região mais turística e com certeza aonde tem mais turista é mais caro. Então a alimentação e tudo que tiver ali, a venda, né, de produtos turísticos, tudo vai ser mais caro. Então é importante que você tenha essa consciência e o que a gente fazia na nossa viagem, pelo menos, era buscar fazer alimentação em lugares que a gente via que não era tão turístico. Então se planejar para isso. Essa questão que eu falei para vocês, vou começar aí. O primeiro destino foi Paris. A gente chegou em Paris e, como eu falei, a nossa casa, ela era uma casa muito acolhedora, num bairro muito bonito, muito gostoso. Vou até deixar o link para vocês aqui. É uma casa muito boa, mas era distante da torre. O valor foi R$ 4.000, eram 4 adultos, então acabou ficando R$ 1.000 para cada pessoa e foi durante 8 dias. Então a estadia de 8 dias ficou R$ 1.000. Como eu falei, uma casa muito boa e em um bairro super acolhedor, onde você se sentia ali parte do bairro. A gente saía e via as mães levando a criança na escola, via o dia a dia mesmo acontecendo, que foi muito especial. E era muito perto do metrô. Então, quando tem essa proximidade do transporte público, já facilita para a locomoção. A gente saía de lá e ia para o centro. Compramos aquele bilhete. Em Paris tem um bilhete semanal. Você compra um bilhete e você pode usar o transporte público à vontade. E aí a gente usou esse bilhete durante 7 dias. Andamos muito por Paris, andamos muito de transporte público, mas também a pé. E foi incrível. É basicamente assim, a gente tem acesso na internet. Quais são os principais pontos? Pesquisa, entende também o que tem além da parte turística. E se você se você optar pelo Airbnb em bairros, você vai também poder ter essa oportunidade de conhecer outros bairros e de conhecer a vivência ali daquela região. A gente faz muita compra em mercado também quando está na Europa, porque é assim uma possibilidade mais acessível na questão do quesito alimentação. E a gente acaba gastando menos em alimentação. Em Paris, nós fomos para Disney Paris e a gente optou comprar por bilhetes no meio da semana, que é metade do preço original. Então foi cerca de R$ 400 e R$ 500 cada parque da Disney, muito menos do que o valor do final de semana. E a gente foi também de metrô para Disney Paris. É super tranquilo, tem uma estação ali até com o desenho do Mickey, então é muito tranquilo de chegar lá. O metrô de Paris é super organizado, confesso que eu tive dificuldade com a língua, o francês eu não consegui entender e nem pronunciar. E o que eu fiz dentro da Europa foi que eu tenho um inglês que eu consigo me comunicar e eu falo, preciso melhorar muito. Tem o espanhol que eu gosto de falar, que eu falo de forma mais fluida, e aí eu usei o espanhol lá em Barcelona. Mas eu acho que vale sempre você ter o seu celular com o Google Tradutor na mão. E o inglês, ele sempre ajuda, gente. Mas se você tem um inglês intermediário, básico ali, que você consegue se virar, pega as principais palavras. E eu acho que o brasileiro a gente consegue se virar de muitas formas aí. Mas eu acho que o inglês, ele é importante nesse momento. Em qualquer um desses países mais turísticos, você consegue se virar. E o que eu acho que é mais interessante desses países é que tem pessoas do mundo inteiro. E aí você tem a oportunidade de ter acesso a pessoas de vários países, tanto países da Europa, países aqui da América Latina, e é muito legal você poder ter esse contato. Paris nem se fala, parece que é o mundo inteiro dentro daquela cidade, e é super especial. E eu acho que, pra mim, foi um dos pontos mais altos, assim, poder ter acesso a outras culturas, conhecer pessoas de diferentes lugares, e mesmo que muitas vezes tenha a barreira da língua, mas a gente sempre consegue, de alguma forma, se comunicar. Outra coisa, se você vai ficar nos bairros, tenha também essa consciência de que, em muitos lugares, as pessoas não falam inglês. Leva sempre o celular com o Google Tradutor, que ele vai te ajudar. E basicamente ali Paris foi uma experiência única, uma cidade que realmente é tudo aquilo que a gente vê. Estar lá é um sonho realizado. E é uma vivência assim muito enriquecedora de verdade. Também fui pra Disney, eu amo a Disney, né? Eu acho que tem pessoas que não ligam tanto, mas eu sou muito apaixonada pela Disney. Amei, o parque da Disney é super bonito, é baseado no parque de Orlando, no Magic Kingdom de Orlando. E ele é muito bem feito, nos detalhes também, super bonito. O Hollywood Studios, ele é Hollywood, né? Mas tem um nome diferente. Ele é um pouco menor. Ele é um parque, assim, muito... E rapidamente você consegue conhecer, mas é legal porque tem shows, também baseado no parque da Disney, só que é um pouco menor. E eu recomendo, se você tem um dia só, se você quer conhecer só um parque, conhece só o Parque do Castelo, porque ele é completo, já tem tudo. E aí ele é um pouco maior. Mas assim, os dois são muito legais e valeu super a pena conhecer, amei muito. Bom, depois de Paris nós fomos pra Itália e aí fomos lá pra Pisa, né, pra casa onde fica a minha família. Existe um lugar que chama Cinque Terre, são 5 terras, são praias também lindíssimas, eu vou trazer algumas imagens pra vocês. Água cristalina e muito da cultura italiana que é muito forte, né. E valeu super a pena. Nós ficamos ali com a família cerca de 10 dias. E depois eu segui aí pra fazer o nosso mochilão mesmo. Eu viajei, gente, com uma bagagem de 10 quilos, aquela que você coloca no avião, e também uma mochila. E um item de mão, né? Uma bolsinha.
Quando nós fizemos as viagens low cost com os voos internos, né, na Europa, eu só fui com a mochila pequena, porque você não pode ter outras bagagens. Se você tiver, você paga um valor extra que geralmente é o preço da passagem, então a bagagem é super cara. O que eu fiz foi deixar a mala de 10 quilos na Itália e viajei com uma mochila. E o que é super legal, eu falo sobre minimalismo aqui com vocês, e de fato a gente teve que ter ali criatividade, porque nós ficamos 7 dias e aí a gente acabou colocando ali a quantidade essencial que a gente precisava dentro da malinha e deu tudo certo no final das contas. A gente saiu da Itália, de Pisa, que é um lugar onde a gente consegue ir para vários lugares dentro da Europa, e aí nós fomos para Londres. Lá em Londres, eu me apaixonei pela cidade, não esperava que eu fosse amar tanto. Me deu muita vontade de voltar, porque tem muita coisa para fazer. É uma São Paulo, assim, com muitas opções de coisas para fazer. E, ao mesmo tempo, a cultura da Inglaterra, que traz pra gente muitas e muitas referências, né? Harry Potter, Amy Winehouse, Família Real, tudo muito apaixonante. É uma cidade muito grande, gigante mesmo, e ao mesmo tempo extremamente organizada, extremamente limpa. E a cultura também dos ingleses, que eu achava que eles eram mais fechados, e muito pelo contrário, são super receptivos, super alegres. A gente saiu à noite, a vida noturna super movimentada, voltamos de transporte público de forma segura. Eram 2 mulheres e a gente voltou assim tranquilas, e o transporte funciona até tarde, é bem movimentado. A vida noturna é muito, muito bacana, e a gente conseguiu curtir tudo isso com segurança, e no final das contas foi muito especial. Foi uma viagem que eu vou guardar para sempre, e com muita vontade de voltar, porque tem muita coisa para conhecer. Mas de uma forma geral, os pontos turísticos, eles estão próximos. Existem bairros também mais conhecidos que são próximos. Nós fizemos aquele ônibus turístico, e é uma coisa que pra mim eu acho que funciona se você tem poucos dias. Nós tivemos 3 dias em Londres, então esse ônibus ele geralmente percorre os principais pontos turísticos, e com aquele fone de ouvido vai falando as informações ali. Você pode descer nos lugares que você quer, você tem o dia inteiro à vontade para fazer isso. Não é barato, né? A gente pagou cerca de R$ 130, um pouco mais do que isso, mas eu acredito que para quem tem menos tempo na cidade é uma alternativa que vale a pena. A gente fez isso tanto em Londres como em Barcelona, e eu acredito que valeu a pena pra gente, pelo menos dentro daquela viagem. Paris, lá na França, por exemplo, a gente não fez o ônibus porque nós tínhamos mais tempo e deu tempo de andar ali de transporte público, de metrô, andar a pé, deu tudo certo. Mas é uma opção se você tem menos tempo. Depois de Londres, nós saímos, pegamos um voo e fomos também um voo low cost, que foi R$ 180, Londres pra Barcelona. E, Londres ficamos num quarto dentro de uma casa, valeu muito a pena. Barcelona foi muito especial, Barcelona, e nós ficamos no hostel. Foi a primeira vez que a gente ficou no hostel e foi uma loucura. A gente gastou R$ 480 por pessoa para 3 dias. Ele era muito bem localizado, ele ficava bem na parte central ali, próximo à Sagrada Família. Então, a localização era ótima, perfeita. Mas o hostel, ele era com quarto compartilhado. A gente chegou à noite, acordando todo mundo do quarto. Tinha homens e mulheres no quarto. Então, assim, pontos positivos. Era um lugar muito bonito, muito bem localizado. Pontos negativos era a questão do quarto, né? Que acaba que, pra gente conseguir encontrar uma opção mais acessível, existem essas questões também. E o banheiro, que o chuveiro você precisava apertar para sair a água, e se você soltasse, a água parava de sair. Então, era assim, diferente, porém, é uma opção também para vocês. Em Barcelona também fizemos o ônibus turístico, andamos por ali a pé também. Foram dias muito legais, muito gostosos. É uma cidade também muito especial. A cultura da Espanha, ela é mais parecida com a brasileira, então é mais receptiva, é mais calorosa. É muito bacana. Eu acho que é uma opção também para se você vai para lá. Eu super indico Barcelona. Depois de Barcelona, nós voltamos para a Itália, ficamos mais um tempo na Itália. E para finalizar a viagem, saindo de Pisa, fui para Lisboa. Lisboa foi o voo de volta. E a gente acabou chegando à noite em Lisboa, dormimos também no Airbnb, que era banheiro compartilhado, cozinha compartilhada, mas tranquilo, estava super organizado, a gente nem viu direito as pessoas que estavam no outro quarto. Foi muito bom, muito tranquilo. E o dia em Lisboa foi incrível. Eu acordei um pouco mais cedo, porque na Europa, no verão, o dia ele acaba mais tarde, você consegue aproveitar muito o dia. Ele acaba por volta das 10 da noite. E aí eu acordei 7 horas para poder aproveitar a cidade. E os comércios, eles costumam abrir por volta das 10 da manhã, porque acaba fechando às 10 da noite. E aí o que eu fiz? Eu acordei mais cedo e fui para os pontos turísticos por volta das 8 horas. E tava assim, muito mais silencioso, tranquilo, foi um dia muito especial. Eu fui em alguns pontos principais ali de Lisboa. Uma coisa legal de Lisboa são os pontos mais altos, né, os miradouros, onde você consegue ver a paisagem geral da cidade. E é muito bonito. E o que eu acho legal também é a questão do Uber, porque em Lisboa o Uber ele é um valor acessível, um valor legal, dá pra você andar de Uber. E eu acabei, como eu fiquei um dia só, eu fui de Uber e valeu muito a pena. Fui para o Miradouro
e tive aquela vista super bonita, tava um céu muito azul, então foi muito legal de verdade. E Portugal traz muito da nossa cultura, né? Faz parte da nossa história e tem muito brasileiro lá, você encontra muito brasileiro, então pra mim foi assim, meio que um alívio, né? Porque você tá todo esse tempo ouvindo línguas do mundo inteiro, muitas línguas que eu não consigo entender nada, tendo que trazer o esforço maior para falar inglês, para falar outras línguas. E aí, nesse último dia, foi assim aquela coisa, aquele abraço assim mais brasileiro, com muitos brasileiros, a nossa cultura. E Lisboa eu amei, de verdade. E aí eu falo, como eu fui de Uber, fiz esse miradouro, fui andando ali por uma região turística, as principais ruas ali. E vou deixar na descrição os detalhes bonitinhos. Também conheci um castelo ali nas proximidades e também na praça principal ali da região mais turística. A gente assistiu várias apresentações culturais de pessoas de diversos países e foi uma tarde muito especial. Bom, e saindo de Lisboa, voltamos para o Brasil. E o que eu trago dessa viagem, com certeza, é uma experiência única para minha vida. Não tem como você voltar dessa experiência sendo a mesma pessoa. Você se torna uma pessoa muito melhor, com muito mais repertório. E, sem dúvida nenhuma, me ajudou a desenvolver cada vez mais a minha habilidade de ser resiliente, porque diante dessa viagem, com todas esses países, essas culturas, pega voo e vai de trem, vai de metrô e fala outra língua. Diante de tudo isso, a gente sai muito da nossa zona de conforto e é uma oportunidade incrível para a gente se desenvolver mesmo, aprender a se virar melhor. Eu falo que eu tenho dificuldade em localização, então desenvolver habilidades que a gente não tem. Sem dúvida é importante que a gente faça um planejamento prévio, então se organize antes de ir, né? E essa pesquisa que a gente faz é importante, coloca no papel, se organiza, mas se permite também aproveitar o momento presente, buscando observar a cultura e o que está acontecendo ali naquele momento e seguir um pouco do fluxo também, porque muitas vezes a gente vai naquela coisa, é mais turístico, eu tenho que conhecer, eu tenho que fazer, se eu não fizer... Não, o que é mais importante é você viver essa cultura e você trazer essa experiência para agregar para você, como eu falei, para que você seja uma pessoa que tenha cada vez mais repertório de vida e eu acho que a Europa ela traz essa oportunidade pra gente. Se você gosta de viver novas experiências, com certeza é uma viagem que eu indico muito. Faça seu planejamento e viva aí e aproveite da melhor forma possível. Ao final da viagem, a gente gastou 17 mil reais. Mas como eu falei, para cada pessoa vai ser diferente. Eu acredito que foi uma viagem bastante econômica diante de tudo que a gente fez, que a gente conheceu. 7 mil reais foram só de passagem aérea, né, que é a parte mais cara. Tem o fato de que eu tenho família lá também, então foram alguns dias, 14, 15 dias, em que a gente ficou hospedado na casa dos familiares. A hospedagem também acaba sendo um ponto que a gente gasta. E nós temos tecnologias como o Airbnb, que são ferramentas que nos ajudam a viajar de uma forma mais legal e também muito mais acessível, se assim a gente preferir. E são várias possibilidades, entender que existem muitas possibilidades e que o primeiro ponto é colocar ali no quadro de visualizações. Foi isso que eu fiz, eu tinha um quadro de visualizações com os principais países que eu tinha vontade de conhecer e esses dias inclusive fui ver e acredito que a maior parte de todos eu já consegui realizar e eu acho que o primeiro passo foi esse, de acreditar que seria possível, colocar ali no quadro de visualizações e depois começar o planejamento. Se você não começa a ver, a pesquisar, parece que as coisas não vão fluindo. Então, para que você siga de forma condizente com o seu sonho, siga no fluxo do seu sonho, continua pesquisando, planejando, fazendo acontecer. E em breve você vai comprar a passagem. E depois que a gente compra a passagem, a gente se vira e dá tudo certo. Então, boa sorte para vocês. Não esquece de fechar seu seguro viagem, tá? Vou deixar o link aqui para quem quiser acessar um site que é muito legal para encontrar o seguro viagem num preço bacana e ao mesmo tempo que tenha uma seguridade legal. É importante que você tenha nos dias que você vai ficar. É uma segurança que não tem como. Se eu viajo para fora, eu sempre faço seguro viagem. E se você quer se planejar, se organizar da melhor forma possível, eu deixei uma aula aqui embaixo lá no meu site de organização emocional para mulheres. E tem a nossa ferramenta, o Diário do Autoconhecimento, que te ajuda a se conhecer, praticar o autoconhecimento e fazer a sua organização completa. Organizar a vida mesmo para realizar seus sonhos, colocar os sonhos em prática. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que tenha te ajudado. Qualquer dúvida, manda nos comentários. Um beijo e boa viagem, viu?